Lista 5, exercício 8. Uma diferença de potencial de 0,05 volts é estabelecida através de um fio de comprimento de 10 centímetros quando ele se move a 5 metros por segundo na presença de um campo magnético. O campo magnético é perpendicular ao eixo do fio. Quais são a intensidade e o sentido do campo magnético? Bem, a ideia aqui é simples. Você tem um condutor se movendo num campo magnético. O condutor tem cargas portadoras livres, que são os elétrons. Os elétrons, então, quando o condutor se move no meio do campo magnético, se o campo magnético tiver alguma componente perpendicular a seu movimento, aparece uma força magnética sobre as cargas, e como as cargas têm um movimento livre, elas se movem por causa da força magnética. Bem, a ideia é que o condutor está se movendo para baixo e a consequência do movimento das cargas é que você tem cargas positivas acumuladas do lado esquerdo do condutor e cargas negativas acumuladas do lado direito do condutor. Quer dizer, os elétrons se moveram para a direita, consequentemente deixando os seus respectivos buracos do lado esquerdo. Bom, para calcular o campo magnético gerado nessa situação é razoavelmente simples. A ideia é, você tem, quando o movimento para baixo, a 5 metros por segundo, você vai ter um produto vetorial, que é a força magnética V vetor B para a esquerda. Por que para a esquerda? Porque os elétrons vão ter, a força sobre o elétron está no sentido contrário ao V vetor B. Está no sentido contrário ao V vetor B, então os elétrons vão se mover para a direita. Por isso, o V vetor B está para a esquerda. O acúmulo de carga gera um campo elétrico dentro do condutor. Esse campo elétrico faz com que a força elétrica sobre as cargas, que tenha a força elétrica sobre as cargas, para a esquerda, no sentido contrário ao campo elétrico. Esse processo vai parar quando a força elétrica for igual à força magnética, e por isso, por causa do campo elétrico, a gente tem, por causa do acúmulo de carga, a gente tem uma diferença de potencial nos extremos do nosso condutor. A ideia é, todo esse processo, como eu falei, vai parar quando a força elétrica for igual à força magnética. Bom, a força magnética e a força elétrica atuam sobre uma mesma carga, consequentemente esses dois que são iguais, isso fica E igual a V vetor B. Se a gente considerar que o campo magnético está perpendicular ao movimento das cargas, a gente tem simplesmente que o módulo do campo elétrico é igual a V vezes B. Mas o campo elétrico é a diferença de potencial sobre o comprimento. Na verdade, aqui é um campo elétrico médio, né? Ele está aqui, ele não é homogêneo, com certeza, mas é um campo elétrico médio dentro do condutor. Esse campo elétrico médio a gente pode definir desta forma. Substituindo com o campo elétrico aqui, a gente vai ter diferença de potencial pelo comprimento igual a V vezes B. Isso é, o nosso campo magnético é simplesmente a diferença de potencial dividido pela velocidade vezes o comprimento da barra. Com isso, a gente consegue calcular o módulo do campo magnético. Isso é, o campo magnético, a diferença de potencial é 0,05 volts, como colocado no problema. Ele está se movendo a 5 metros por segundo e o tamanho do comprimento da barra é 10 centímetros, é 0,1 metros. Consequentemente, o nosso campo magnético é de 0,1 Tesla. Bom, direção e sentido do campo magnético. A ideia é, a barra está se movendo para baixo e o nosso V vetor B para a esquerda, como eu já tinha colocado aqui. Ora, para o produto vetorial entre V e B para a esquerda, só tem uma direção e um sentido para o campo magnético. O campo magnético é perpendicular ao plano e para fora. Assim, o V vetor B fica para a esquerda. Então, o nosso campo magnético ele é perpendicular à página para fora. Detalhe, essa aqui é a componente. Como ele é perpendicular ao eixo do fio, como ele está dizendo aqui, perpendicular ao eixo do fio pode ser paralelo à velocidade, né? Perpendicular ao eixo do fio pode ser qualquer componente nesse plano perpendicular aqui. A ideia é que, na verdade, o campo magnético seja perpendicular ao plano.
A componente paralela à velocidade não gera força, só a perpendicular. Dessa forma, o nosso campo magnético, pelo menos a componente dele, é perpendicular à página para fora. É isso.